precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Sustenta-me, Senhor Jesus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Vanessa? Tudo tranquilo? Tudo ótimo, graças a Deus. E vocês? Também, graças a Deus, tudo tranquilo. Boa noite a todos, a todas. A gente pode começar já a nossa palestra? Sim. Beleza. Então, pessoal, deixa eu apresentar para vocês a nossa amiga, a nossa colaboradora da noite, que é a Vanessa Faria. A Vanessa, ela é trabalhadora do Centro Espírita Nosso Lar, da cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Ela foi nossa instrutora do Instituto da Criança da Global Kardec e no curso Evangelização Infantil. A Vanessa faz um trabalho muito bonito lá na Global, né? A gente já conhece ela de lá. E hoje ela vai falar sobre família, laboratório das almas. Vanessa, antes de você começar, eu gostaria de ler um pequeno texto. Sim. E daí eu vou pedir para minha irmã, né, já que vai falar de família, eu vou pedir para minha irmã, Lilian, fazer a prece inicial. Aí você começa com a tua explanação. Ok. E a gente pede no final, Vanessa, para você deixar uns 5 minutinhos, né? Se alguém quiser fazer alguma colocação. Ok. Certo? E daí, se você faz a prece final para a gente, pode ser? Sim, faço sim, com certeza. Então, tá bom. Vanessa, eu gostaria de ler um texto do livro Maternidade, Paternidade e Vida. Só um pequeno trecho. Nascer, crescer, morrer, renascer e progredir, sempre. Tal é a lei. Cada reencarnação é sublime concessão divina para a construção ditosa da imortalidade pessoal. Escola abençoada. A Terra é o reduto formoso no qual todos nós nos aperfeiçoamos, retirando a ganga pesada do primarismo, que impede o brilho do diamante estelar do espírito que somos. Os golpes do processo evolutivo encarregam-se de habitar-se, permitindo que as facetas lapidadas pela dor e buriladas pelo amor reflitam as belezas siderais. Manuel Filomeno de Miranda. Lívia, você pode fazer a prece inicial para a gente? Sim, faço. Então, nesse momento, nós vamos elevando os nossos pensamentos a Deus. Vamos agradecendo a Ele pelo nosso dia. Vamos agradecendo pela vida,
por tudo que recebemos. Pai de infinito amor e bondade, nesse momento, com os nossos pensamentos e o nosso coração cheio de gratidão, por estarmos aqui reunidos para mais uma palestra, e que seja para nós, Senhor, como uma renovação espiritual. Senhor Jesus, mestre e amigo, rogamos a tua presença entre nós. Envolve cada coração aqui presente, com a tua luz, com o teu amor, com a tua paz. Acalma as nossas mentes, silencia as nossas preocupações do dia e abre a nossa alma, Senhor, para que possamos receber os ensinamentos. Nesse momento, sentindo a presença dos nossos benfeitores espirituais, vamos pedindo que sustenta Jesus e envolve a nossa querida irmã Vanessa na tarefa de hoje. Inspira, Jesus, cada palavra dela, para que ela seja um instrumento do teu amor e da tua vontade. Abençoa todos os lares aqui representados, que a compreensão, o perdão, o diálogo e o respeito floresçam em nossas famílias. Que possamos transformar nossos lares em verdadeiras escolas de crescimento e de aprendizado. Que tudo o que nós ouvimos hoje, Senhor, possa se converter em atitudes vivas no nosso dia a dia. Que a gente consiga, Jesus, caminhar com mais fé, com mais humildade. Permanece conosco, Jesus, hoje e sempre. Que a tua paz se instale em nossos corações. Graças nós te damos por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Vanessa, a palavra é sua, minha irmã. Deus te abençoe. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Peço só que vocês me avisem, Lília, por gentileza, uns 10 minutos, então, para eu me direcionar aqui nos últimos 5 minutos, para deixar 5 minutos a perguntas aqui. Pessoal, então, boa noite a todos. Para nós, realmente é uma alegria, né, sempre sermos instrumento aqui de Jesus nesse trabalho grandioso, né, através dos convites e das oportunidades que a gente pode exercer a prática do bem. E a ideia hoje aqui, vocês estão me ouvindo bem? Tá ok o áudio? Sim, Vanessa. Tá. Uhum. Então, a ideia hoje aqui seria nós fazermos uma pequena reflexão, né, todos juntos aqui, sobre a família, com essa visão do laboratório da alma, né? E compreender um pouquinho mais como que é, né, essa questão, e aí a gente traz aqui um pouco como seria essa engenharia, essa preparação, esse planejamento, né, antes até da nossa reencarnação, para nós exercitarmos, né, as nossas obrigações dentro da nossa família. E aqui Kardec nos pergunta, no Livro dos Espíritos, na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Né? E aí os Espíritos colocam para ele uma recrudescência do egoísmo, ou seja, seria o quê? Uma intensificação desse egoísmo, porque se eu não tenho um lar, eu não tenho uma família, eu sou sozinha, então o que prevalece? Só as minhas vontades, os meus desejos, né? E é como a família, ela sendo um laboratório da alma, ela vem aí para nos ajudar nesse burilamento, né, na preparação do nosso espírito. Pode passar, por favor. Então, o que vem a ser a família, né, dentro de um conceito aí, vamos trazer um pouco dentro de um conceito um pouco material, né? A família, ela seria um grupamento de raça, de caracteres de gêneros e semelhanças, resultado dessas agregações afins, genericamente ali, né, materialmente. Então, dentro da nossa representação ali, familiar, né, do nosso clã social,
ou de sintonia, para que a gente identifique entre os seres ali, a gente se identifique entre eles. Então, é um grupamento social. E ela está, né, nesse contexto, totalmente vinculada, né, o nosso meio familiar com a sociedade, quanto que a família também ela contribui para a sociedade como um todo. E dentro de um conceito espiritual, né, eu quis trazer uma ideia assim, o passado, o atual, o momento atual nosso e a questão do nosso futuro, o que a família ela implicaria ou vai implicar, né, no nosso futuro como ser em evolução. Então, dentro do conceito ali do passado, né, a gente vê que o que envolve o nosso passado? Seria essa preparação antes da reencarnação. O que vem por trás da nossa família, né, antes ali? E aí nós temos espíritos necessitados, desajustados, né, que está no grupamento ali, traz essa reparação que a gente não tem como adiar, né? Então, são afetos e desafetos, e é onde a gente analisa como que é, ou como que foi, né? E aí eu trago essa reflexão para nós analisarmos. Nós temos, no nossa encarnação, nós temos duas famílias. A nossa família quando nós somos filhos, e a nossa família atual, né? Acho que a maioria aqui já é casada, e a nossa família atual como pais e esposo ou esposa. Então, assim, vamos analisar como que foi a nossa infância, como que foi a minha relação, né? A relação de vocês com os pais, com os irmãos, né? Foi uma relação, a gente analisa ali, de afeto, desafeto, né? Teve um âmbito ali mais revoltoso, mais de dificuldade de relacionamento. Eu tinha mais afinidade com meu pai e com a minha mãe, eu tinha mais afinidade com o irmão do que com o outro, né? Então, como que foi para nós essa família? E como que é a nossa família atual hoje, né? Com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, como que é o nosso relacionamento? Como que é o clima do meu lar? Ele é um clima mais amoroso? É um clima tenso? É um clima onde realmente o amor, a cumplicidade impera? Ou a gente sempre oscila esses momentos, né? Então, ele pode ser uma questão, assim, mais amigável, mais amorosa, mais afim ou não, né? Ele pode ser um desafeto, revolta, rebeldia, né? Então, isso faz parte do nosso passado. Tudo isso que a gente traz dessas facilidades ou dificuldades hoje, né, na nossa família, nessa experiência reencarnatória atual, ela está relacionada com os nossas reencarnações passadas. E aquilo que a gente constrói hoje na nossa reencarnação atual, né? E a família, ela tem essa base nas leis próprias dela de convivência, que é baseado ali na ideia do companheirismo, do respeito mútuo para com o nosso companheiro e os nossos entes queridos, para que a harmonia do lar, né, aquele ambiente harmônico, pacífico, né, ele venha contribuir para essa reparação que nós temos que executar aqui. E ela é inadiável, né? Então, nós temos que ter essa harmonia. E aí, a Joana, ela nos coloca ali que a família, ela é muito mais não é muito mais do que resultante genético. E quando a família periclita, a sociedade está a um passo do fracasso, né? O que seria esse periclitar, né? Seria quando a nossa família ela está ameaçada ou ela está em perigo, ela está a um passo desse fracasso total. Por quê? Porque se a nossa família ela é o laboratório da nossa alma, ela que vai contribuir, né, para a nossa evolução como espírito, para a gente chegar à condição um dia ali de um espírito de pureza. Se a nossa família atual hoje, né, que é a nossa segunda fase de família, vamos dizer assim, ela está em perigo, então nós temos que ir para isso, para que o nosso planejamento reencarnatório, ele não venha fracassar, né, e a gente não venha se comprometer ainda mais.
Então, o que dentro desse conceito do futuro nós precisamos olhar? Que é para esse fortalecimento dos nossos valores morais, né? E essa união da família, ela vem contribuir para a união, para os nossos sonhos, para o ideal comum, né? Aquele ideal comum dos seres ali, para a gente se fortalecer e trabalhar as lutas, as dificuldades, as tarefas que são as nossas dificuldades, né, que são as nossas provações reencarnatórias. Então, junto ali, com paciência, com amor, a gente conseguir todos juntos passar, né, e nos fortalecer para que esses verdadeiros laços morais do espírito, eles venham se concretizar. Essa é uma ideia. Pode passar, por favor. E o que são, né, os laços de família? O verdadeiro laço de família, eles não são da consanguinidade. Os verdadeiros laços de família, eles são os laços do espírito, né, os laços de simpatia e da comunhão de ideias, né, os quais eles vão prender os nossos espíritos antes da reencarnação, durante essa encarnação e para as próximas reencarnações, né? Então, tudo que nós construirmos aqui, a gente leva para as próximas, seja os afetos ou os desafetos. E nós podemos caracterizar, né, os laços de família pelos laços corporais e pelos laços espirituais. Pelos laços corporais, a origem, né, seria uma origem mais material, que ele realmente, às vezes, ele não tem aquele vínculo espiritual tão forte, né, e aí pode ser espíritos afins ou não, né, e estranhos. E aí aqui tem um caso para nós entendermos. O que seria, então, uma família pelo laço corporal que eu ainda não tenho nenhum vínculo espiritual com algum ente querido? E aí eu tenho um livro que eu achei bem interessante, que eu li, que ele conta a história da Ivone, do Amaral Pereira, né? Que ela, e aí o caso dela, por quê? Porque como ela foi um espírito que ela faliu em várias reencarnações, e dentro dessas reencarnações, ela estava assim, sendo amparada por diversos espíritos familiares. E como compromisso, né, ela foi suicida 2 vezes. E como o compromisso dela era muito grande, né, nessa encarnação como médium, ela veio num lar que ela não tinha vínculo familiar. Então, era realmente um lar estranho para ela. Né? Então, essa é uma situação. E por que isso? Né? Pelas provações que ela deveria passar e ser testada ali como médium, como conhecimento que ela foi preparada para ela executar. E tanto que o relato dela fala assim, que ela não reconhecia no pai, ela falava para o pai dela, tinha uns 5 anos, você não é meu pai. O meu pai usa cartola, usa, né, aquelas roupas da Espanha antiga, então ela não reconhecia o pai dela naquele corpo físico. Outra situação, que também é num livro, não vou me recordar o nome exato do livro agora, mas se eu não me engano é Cavaleiro de Numiers, que também conta uma das reencarnações de Ivone, que o espírito desse rapaz, todas as outras encarnações, ele nascia também em ambientes familiares. E o sucesso dele, vamos dizer assim, era em função do apoio familiar. E naquela encarnação, como provação, ele precisaria ser testado sozinho. Como que ele, com a evolução que ele já havia adquirido, ele ia se comportar numa encarnação onde ele não teria o apoio familiar, né, de espíritos afins. E aí, pela grandeza de Deus, ele reencarnou, ele era filho do rei com uma empregada. Então, o rei não podia criá-lo, ele foi criado pelo padre. Né? Então, assim, ele tinha como apoio todo o conhecimento cristão para dar esse embasamento para ele de apoio nessa reencarnação, mas ele não conseguiu. Como ele era soldado do rei, né? Ele era soldado, foi na época da Inquisição, então a rainha deu uma ordem para ele que ele tinha que eliminar todos os cristãos. E ele, como chefe ali chefe dos soldados, ele foi nessa missão e eliminou um grupo de cristãos. E esse grupo de cristãos era a família dele, né? Então, quando ele chegou no plano espiritual, ele descobriu que aqueles espíritos que ele tirou a vida eram os espíritos afins familiares dele. E aí, quando ele
se deparou com essa situação, ele como espírito, ele se cobriu, porque ele entrou na loucura. Então, são várias situações que nós, como espíritos, nos reencarnamos em famílias que não temos os laços físicos do espírito, e vamos criar a partir daquela encarnação atual, né? E aí, por isso, outra situação também que relata para nós é o livro que fala sobre o Carnaval, do Manuel Flamengo de Miranda. Quando nós, aqui nessa encarnação, nós somos negligentes com a nossa vida, com a nossa conduta moral, né? E aí ele se refere ao ambiente do Carnaval, por quê? Porque no período de Carnaval, eles falam o que é o Carnaval? A carne nada vale. Todas as pessoas, independente da classe social, elas se igualam pelo tipo de comportamento. Então, é Carnaval, eu posso tudo. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso fazer sexo sem compromisso, eu posso me drogar, e ninguém vai me julgar, né? Eu não sou um médico, eu não sou um advogado, eu não sou nada aqui perante a sociedade, eu sou uma pessoa que estou curtindo o momento. Então, aqueles que utilizam disso, né? E o ambiente espiritual, ele é um ambiente onde muitos espíritos inferiores, eles estão ali à nossa volta, realmente para nos incentivar. A espiritualidade permite que, às vezes, espíritos que são obsessores, ou espíritos que estão ali para nos envolver, pelo ato sexual descomprometido, eles fazem o vínculo ali. Então, a pessoa engravida, eles já vinculam, às vezes, esses espíritos, né, que são umbralinos, ou espíritos obsessores, eles vinculam aquele casal pelo ato sexual descomprometido. Ou seja, eu não estou levando em consideração nada de afeto, eu estou simplesmente pelo prazer da carne. Então, né, aproveita para reencarnar. Então, é uma outra situação que traria aí para nós uma família totalmente sem laços, né, e uma reencarnação, um relacionamento com um filho, vamos dizer assim, bem dificultoso, né, porque além de não ter um laço familiar, é um espírito que vinha de uma questão obsessiva, de trevas e tudo mais. Então, só para a gente compreender o que seria, né, uma família aí sem um laço corporal. E já pelos laços afetivos, né, os laços do espírito, nós teríamos ali a simpatia, o afeto recíproco, a comunhão de ideias, né, aquela afinidade pelos laços anteriores. E como que seria essa dinâmica? Então, dos laços corporais, a família dos laços corporais, pode haver, né, repelir, porque eu não tenho afinidade, então eu não tenho afeto nenhum, e isso, né, gerando mútuo antagonismo, são provações difíceis. Já pelos laços do espírito, essa dinâmica é o quê? É de atração, é de busca, é de querer estar junto, é de querer conviver, né, de amizade, de afinidades espirituais. E com relação à durabilidade, né, são os laços pelos corporais, ele coloca que são relacionamentos frágeis, como a matéria, e assim, ele pode se dissolver a qualquer momento. Outra situação, quando nós colocamos em questão, e aí entra como ele coloca o egoísmo. Eu penso assim, eu quero ter uma vida fácil, eu quero ter uma vida, eu vou me casar com alguém de uma outra classe social, eu quero casar com alguém que tenha dinheiro. Eu não estou pensando no amor, eu não estou pensando no respeito, eu não estou pensando na afinidade, eu estou pensando naquilo que eu vou adquirir, de bem e de facilidade para a minha vida, né? Então, da mesma forma que eu me relaciono, eu caso com alguém, eu não tenho afinidade, esse casamento pode durar pouco, né? O que a gente vê muito aí pela sociedade, grandes casamentos, grandes festas, não duram um ano, né? Porque não tem um laço do espírito. Já os laços familiares pelo espírito, eles são duráveis. Prendem o espírito antes, durante, né, aquela encarnação e postergam por longas e longas existências. Pode passar, né? Cuidando o tempo aí, gente, eu falo demais. E aqui nós vamos falar um pouco sobre essa arquitetura, né? Como que seria essa formação da nossa família antes da reencarnação. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, Santo Agostinho nos coloca que quando o espírito ele deixa a terra, ele leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que ele deseje receber a luz, né? Então, esse processo, ele realmente inicia antes
né, da nossa encarnação atual, ou seja, nós vamos considerar a nossa existência atual. A partir do momento que eu desencarnar nessa existência, né, no meu desencarne, eu já iniciarei o preparo para a próxima. Então, como que vai ser a minha próxima família, né? Porque as nossas necessidades espirituais, elas já são identificadas quando nós deixamos o nosso corpo físico pela morte, pelo desencarne, né? E aí já inicia um novo planejamento relativo aos nossos passos futuros. E aí, como que acontece esse balanço, né? É feita uma avaliação, então, um espírito, quando ele chega no plano espiritual, assim que ele recobre um pouco a consciência, é feito esse balanço dos nossos atos, né? E aí a gente analisa como que foi os nossos atitudes ali vinculada às ações do bem, às tarefas de luz, ou as tarefas de sombra, ou as nossas ações negativas, o que foi afeto, o que foi desafeto, as virtudes que nós conseguimos desenvolver ou não, né? Ou se nós não desenvolvemos virtudes, e sim nós adquirimos, às vezes, até vícios que nós não tínhamos nas existências anteriores, né? Então, tudo que nós fizermos, né? Ou fizemos naquela existência findoura ali, que acabou, é levado em consideração, é analisado esse balanço. Ah, eu tinha um planejamento. Eu cumpri aquele planejamento, eu fiz o que estava sendo proposto comigo, com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, aquilo, com o meu esposo, com a minha família, eu cumpri? 50%, né? Então, o que eu tenho que resgatar, o que eu tenho que trazer de volta? E aí, aquilo que eu não cumpri, né, obviamente, ele será intensificado, porque eu vim com compromisso, eu não fiz, provavelmente eu me comprometi ainda mais com aqueles entes queridos que estavam ali, né? E esse despertar, né, após esse período aí de adaptação, após esse período que nós vamos passar por esse balanço, né, o nosso espírito, ele vai estudando, ele vai sendo preparado, então nós vamos nos adaptando à vida do espírito. E com isso, né, nós vamos adquirindo mais consciência realmente daquilo que eu fui, e até de outras vidas, né, de outro passado um pouco mais longe. Aí vem o remorso, aí vem a questão do arrependimento daquilo que eu fiz ou deixei de fazer, né, e aí esse arrependimento sincero, ele traz para nós esse desejo também da reparação, e aí essa avaliação vem, né, como às vezes até dependendo de quão extensa é para trás, né, o que a espiritualidade vai nos permitir recordar, né, para que realmente essa consciência, ela venha muito forte, igual a Ivone, o exemplo que eu usei, né, dependendo de quantas reencarnações, como foi, a espiritualidade utiliza desses recursos para que realmente desperte a nossa consciência, para que a gente faça um planejamento que a gente vai conseguir, né, a gente vai conseguir executar pelo nosso remorso, nosso arrependimento. Porque, como nós temos a lei de esquecimento, que não nos favorece, né, mas nós temos todo o amparo espiritual do nosso anjo de guarda para nos auxiliar aí, né, nesse cumprimento ali. Né? Então, essa vontade nossa, a nossa vontade firme na próxima encarnação, que vai ser, né, um dos limiares ali para a gente conseguir executar tudo isso. E esse mapa reencarnatório, essa preparação do novo lar, vamos dizer assim, né, que coloca que o nosso lar, né, ele é essa escola do espírito, ele é esse laboratório da alma, onde vai acender novas luzes. Então, eu tenho que escolher quem que vai ser o meu pai, quem que vai ser a minha mãe, né, como que vai ser, quem eu posso escolher, quem serão os meus filhos, o meu esposo, como que vai ser o meu corpo físico, né? Dependendo dessa nossa condição, da nossa evolução, vários detalhes, ele é permitido nós escolhermos, alguns não, né? Alguns não são impostos, porque a gente ainda não tem essa consciência, mas alguns são. Então, eu vou escolher quem que vai ser o meu esposo ou a minha esposa.
como que vai ser o meu corpo físico, né? O que eu tenho que trazer de resgate ali físico? Ah, vou ter que desenvolver alguma enfermidade? Então, por que isso? Né? Porque no momento da concepção, mediante até as provações particulares, né, que a gente tem que desenvolver, ou alguma enfermidade, ou alguma anomalia, o espermatozoide que é escolhido para fecundar o óvulo, né, a espiritualidade que escolhe no momento ali da concepção, ele vai escolher o espermatozoide, ou seja, a carga genética que aquele espermatozoide tem, ao fecundar o óvulo, ele vai trazer os cromossomos e a carga genética que eu, né, como encarnado depois, naquele determinado momento, virei a desenvolver, né, aquela anomalia, ou vou nascer com alguma sequela, enfim. Então, nem o espermatozoide é o acaso, né? E aí a espiritualidade dá aquela carga genética nele, ele vai lá e fecunda o óvulo. Então, tudo, né, tudo ele está relacionado, nada é o acaso, tudo é amparado, é protegido, é feito, né, pela equipe espiritual ali nesse momento. Então, o futuro lar, ele inicia sua formação muito antes do berço físico, guiado pela determinação do Criador, né, para que o nosso lar, ele seja essa escola da alma, ele seja realmente esse laboratório. O que é, né, gente, o laboratório? É aquilo onde ele é estudado, ele é preparado, ele é analisado. Então, a família é isso, né? É esse conjunto de coisas ali. Ok? Pode passar, por favor, Lili. Até que hora que vai, Lili? Cuidar aqui. E sobre esse encontro, né, e o casamento, como que isso funciona? Novamente, Santo Agostinho nos coloca, mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum em todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Então, o que tem que reger essa união, esse casamento, é a lei de amor. Então, antes até, como que funciona? Como que eu vou atrair? Como que eu vou encontrar com aquela pessoa que está determinada para o meu casamento? Já, né, já é ali na segunda fase da nossa vida. E aí temos a lei da atração físico-psíquica, que ela entra... Ai, gente, peraí, deixa eu pôr meu computador para carregar rapidinho. Que ela entra ali do magnetismo, né, do universo, que é a lei de Deus. Então, essa atração, né, que eles falam que a massa material contida ali no universo, ela atrai. O cheiro atrai, a cor atrai, o som atrai, né? A luz que vibra em nós, ela atrai esse psiquismo para que nós nos encontramos com aquele que está determinado para nós. Então, assim, se a gente for analisar do nosso parceiro, como que é? Será que como que foi esse encontro? O meu parceiro ou a minha parceira era da mesma cidade que eu? Será que era? Qual que foi a idade? Né? Qual foi a idade com que eu me encontrei e surgiu ali a afinidade? Será que foi uma afinidade já de imediato, igual uns falam ali? Será que foi amor à primeira vista? Ou foi uma amizade que iniciou primeiro e aí depois, né, foi construindo esse afeto, né? Assim, vou citar o meu exemplo. Eu morava no Mato Grosso do Sul, meu esposo no Mato Grosso, e ele era do Paraná. Né? Então, assim, a nossa diferença de idade é 20 anos. Então, quando eu estava nascendo, ele já era um jovem. Então, imagina assim, ele nem imaginava aí, quando ele com 20 anos, que, né, a pessoa falou assim, a pessoa que vai ser minha esposa está nascendo agora, né? Então, assim, totalmente a gente nem imagina. Eu rodei tudo, fui para um lado para o outro e vim encontrar com ele aqui no Mato Grosso, que ele é lá do Paraná, né? Então, assim, nós realmente não imaginamos como que Deus, né, dentro desse conceito magnético aí, desse centro de força magnética, ele promove, ele muda a nossa vida
para que a gente encontre com aquela pessoa que vai ser, ou a pessoa que está determinada para nós. Existem situações que pode afastar? Existe. E aí, o que é o egoísmo? Então, quando eu busco outros relacionamentos que não pelo afeto, pelo amor, eu estou sujeita a desencontros, porque eu posso casar com outra pessoa, se não pelo amor, né? E isso quase aconteceu comigo por outras questões, mas não tem sentimento, como que vai? Como que eu vou me casar com alguém, né? Não consigo, graças a Deus, né? Então, mas assim, quantos que não pensam assim? Que são levados por outros motivos, e aí é onde começam os desencontros também. Então, esse meio, né, esse universo aí, esse conjunto de fatores anímicos contribui, né, para que esse magnetismo entre um ser e o outro, ele faça essa aproximação íntima e leve ao casamento, porque aí vai desenvolvendo. De imediato é assim, amor? Não. Igual o meu caso, né? Eu comecei pela amizade com o meu esposo. Foi uma afinidade, a gente tinha muita afinidade, conversava, e aí veio o sentimento, começou, né? E o casamento, ao longo dos anos, nós já estamos casados há 16 anos, ele foi crescendo, né? Foi crescendo, a gente foi construindo. E se não existe o amor, né? Nos momentos das provações, nos momentos das dificuldades, o casamento ele vem a sucumbir, porque o que sustenta? É realmente o laço afetivo, o laço do amor, né? E aí Benedita Fernandes coloca no livro SOS Família, né, que assim, essa lei moral, ela é imutável, nós não podemos deixar nada desse conhecimento mudar aquilo que a gente conhece, não tem questões para isso, né? Ou seja, vai além dos impulsos primários da posse, porque como que eu vou me apossar de alguém? Eu não posso, é o amor, é ele que determina. Porque quando às vezes a gente ama, a gente é capaz de abrir mão. Você é capaz de renunciar. Você é capaz de compreender, igual os nossos filhos, né? Nós entendemos que os nossos filhos, eles não são nossos, e a gente vai ver ele para frente. Então, eu não posso criar o meu filho para mim. Eu tenho que criar e preparar o meu filho para o mundo, para a vida, para a sociedade, né? E esse amor, ele tem que transcender essas questões sensoriais da questão física, é a lei do amor, né, que ele prevalece. E sobre o casamento, nós temos ali a questão, né, que ela é antiga, que antigamente, lá no passado, existia poligamia, onde o homem poderia, né, e esse era para o homem, ele poderia se casar com várias mulheres, ele poderia ter várias famílias. E com essa transformação aí da lei moral, dessa conquista do casamento, né, único, vamos dizer assim, um único ser, né, no caso como única pessoa, que é a monogamia, vem nessa transformação desse valor moral para o ser humano, porque eu tenho que ter o respeito, eu tenho que ter o companheirismo, né, por aquele que eu escolhi e foi determinado ali, né, que ele vai trazer essa dignidade, ele vai trazer esse bem-estar e vai através da união do amor, ele vai ser a expressão profunda desse sentimento. Então, o lar, ele estruturado no amor e no respeito, ele é a mola propulsora do progresso geral e da felicidade de cada um, né? Como de um conjunto, não só o meu como do outro, mas como dos meus filhos e da família como um geral, né? E aí entra esse compartilhamento entre a equipe das alegrias e das dores, pela cumplicidade, né? Saber compreender, porque ao mesmo tempo que é uma família, nós temos a nossa individualidade. Nós temos um momento que, às vezes, eu preciso olhar para o meu eu, não ao fato do eu egoísmo, mas dentro de um contexto, eu tenho as minhas vontades que elas são, às vezes, totalmente diferentes do meu esposo ou dos meus filhos, e deles também, né? Embora a gente tenha que renunciar, mas é importante nós olharmos para nós e compreendermos os nossos sentimentos e como gerar esse equilíbrio ali dentro do meu eu, às vezes das minhas necessidades íntimas e da necessidade da minha família, né? Esse é o grande desafio aí para nós, dentro desse conceito familiar,
para que a gente consiga ter esse crescimento intelecto-moral dentro do grupo, né? Conseguir adquirir essa perfeição relativa ali que nós almejamos dentro daquele conceito e atingir o nosso objetivo da nossa reencarnação, né? Que é essa formação do ambiente familiar, dos nossos filhos, do lar, baseados na lei do amor, para também perante a sociedade. Pode passar, Lívia. Falta pouco. E aqui, para nós entendermos um pouco, né, sobre alguns desvios e provações, sobre o celibato. O que é o celibato, né? O celibato é quando a pessoa, ela escolhe, né? Às vezes é uma escolha, ela ficar solteira ou não se casar, ou ela não escolhe, ou isso ela vem para ela como uma expiação. Por quê? Às vezes ela negligenciou tanto a família, tanto o laço de amor na encarnação passada, e que nessa encarnação ela vem tanto querendo formar uma família, mas ela não consegue, né? E aí traz essa provação, essa expiação, esse sofrimento. Então, como uma ferramenta de egoísmo, quando é uma escolha, a pessoa escolhe nessa encarnação, não é uma aprovação, ela fala, eu não vou me casar, eu vou ter uma vida só minha, eu vou curtir e vou aproveitar, então é uma escolha deliberada para fugir de responsabilidades afetivas, impondo repercussões espirituais complicadas na jornada futura, né? Então, não foi uma expiação, eu escolhi viver sozinha e viver de forma que eu quiser, desregrada. Porém, é o meu livre-arbítrio, eu estou exercendo o meu livre-arbítrio, mas para as reencarnações futuras terão complicações aí em decorrência desse livre-arbítrio. E como uma expiação, né? O que vem para essa pessoa ali como expiação? É um campo de acertos morais, onde a alma anseia por companhia, mas não encontra um parceiro com o nível de seriedade e sintonia exigidos para o seu relacionamento. Então, a pessoa, como ela não veio predeterminada para casar, ela não vai ter aquele parceiro que vai, pela lei da atração, se aproximar. Então, ela tenta vários e vários relacionamentos, mas ela não se encontra, não acha, não é aquilo que ela quer, porque às vezes sempre atrai pessoas que são descomprometidas, que não querem se relacionar, só querem curtir, e isso, né, como é uma expiação, realmente traz essa dor, esse sofrimento, né, e esse resgate aí para essa pessoa que num passado negligenciou esse relacionamento por amor, né? E sobre o divórcio e o desquite, né, o que Joana de Ângeles nos fala aí sobre isso, né? Que quando chega nessa condição do divórcio ou da separação, coloca que é uma precipitação resultante do nosso imediatismo materialista, que gera, né, que é gerada aí por um desequilíbrio comportamental sexual, por quando a pessoa busca sexo, né? E aí eu não estou satisfeita com o meu esposo, com o meu parceiro, e aí entra traição, entra outras questões, né? E aí essa precipitação dessa aliança, né, pelo sofrimento, porque eu não estou dialogando, eu não estou buscando compreender. E aí entra aquela questão, aquela nossa análise íntima. Se o meu relacionamento ele está entrando num momento, num desgaste, vamos analisar o que está acontecendo, porque como são dois, a causa ela é dupla. Nada é só por um, não é só por mim, não é só por meu parceiro. Aonde eu, como espírito encarnado, estou contribuindo para que aquela situação do meu relacionamento chegou onde chegou. Não é só eu culpar ele. Então, porque sempre um é a causa do outro. Eu tenho uma ação, o outro tem uma reação, e é vice-versa. Então, às vezes ele está reagindo a um comportamento que eu não estou observando em mim, e aí eu preciso analisar e entrar num diálogo. Aqui não venha chegar nessa condição. Se existe o laço do amor verdadeiro, né, no momento dessa análise, o diálogo, ele, né, amparado por orações, noções de guarda, toda a equipe espiritual, ele é importante, né, nós analisarmos.
E o divórcio, ele é apenas uma solução legal para o que moralmente já se encontra separado. Então, se realmente não existe o laço do espírito, o laço do amor, não tem mais, já acabou. O próprio Evangelho fala que, às vezes, é importante até que haja o divórcio para que o relacionamento ele não venha se comprometer a mais, porque o sentimento, ele se transforma. Do amor, ele pode passar o ódio, né? Ele pode passar a repulsa, e aí quando eu perco o respeito, entra agressões, então você vai comprometendo. Então, antes que chegue numa tragédia, é melhor separar. Se o que é o principal, o amor, ele não existe mais, só os corpos estão unidos por uma lei material, é melhor que separe, para que esse casal não venha se comprometer ainda mais, né? Então, as consequências. A dor gerada à prole é responsabilidade dos genitores, ou seja, falha na renúncia ali, na renúncia do casal, né? Reencontros futuros para o reajustamento serão inevitáveis. Então, assim, a nossa responsabilidade como pais, daquilo que nós causaremos aos nossos filhos pela separação, ela é intransferível. Então, é o que eles falam, nós precisamos abrir mão, nós precisamos renunciar o nosso eu, né, entender pelo bem dos nossos filhos, porque eles são a nossa responsabilidade, eles são o nosso dever. E muitas vezes, pelo egoísmo, eu penso em mim, no meu bem-estar, na minha felicidade. Eu não estou pensando no meu esposo, eu não estou pensando nos meus filhos. E quantos casais separam e ainda utilizam os filhos para fazer chantagem um com o outro? E coloca as crianças nessa confusão, né? Nessa troca aí de mentiras, de farpas, né? E como que vai ficar a cabeça, como que vai ficar o emocional, como que vai ficar a estrutura, né, de conceito familiar por um filho que passa por um divórcio onde o casal joga com isso, né? Aí entra aí, por que muitas vezes a pessoa, né, ela opta pelo celibato? Como que foi o passado dela? Aí entra aquilo que nós falamos, como foi a minha infância? Como que foi a minha relação com a minha família? E isso fala muito de mim. Os meus traumas, ele fala muito de mim hoje, das minhas escolhas, do meu comportamento, de como eu me posiciono. Ele vem do meu passado, da minha infância. E se eu não tiver essa consciência para eu trabalhar isso, para eu buscar auxílio, né? Entra nessas questões. Então, eu vou ditando, eu vou fazendo escolhas erradas com base no meu passado, né? E vou me comprometendo. Não quer dizer que eu não vou me comprometer, vou. Mas ele tem um embasamento ali, né? E aí, Joana nos coloca que o casamento é um contrato de deveres recíproco. Seu rompimento prematuro ou sua recusa egoísta geram inevitáveis lições de retorno à alma. Então, né, aquilo que nós negligenciamos, não temos escapatória, né? Teremos que cumprir aí. Bora lá, Lira, 10 minutinhos ainda, hein? Vai dar tempo da gente concluir. E os deveres dos pais, né? Agora que vem aí. Qual é esse nosso dever? Qual que é a nossa grande tarefa, né, perante Deus? A grande tarefa que se reserva aos pais, né, no que tange, são que os valores da educação dos seus filhos. Esse dever que nós não podemos negligenciar, que nós não deveremos postergar. E aquilo que nós postergamos, ele vem por lamentáveis consequências nós. Então, os nossos filhos, eles não são posse nossa, ele não é meu. Na verdade, é um empréstimo, né? Deus nos empresta os nossos filhos nesse patrimônio superior concedido por empréstimo pela divindade para o reajustamento ou sublimação. Quem foi, né, o meu filho hoje? Quem ele foi no passado? Será que o meu filho hoje é resgate meu ou é dele para comigo? Para nós analisarmos, né? Será que sou eu que tenho, pelo amor, que resgatar e direcionar ele, ou é ele que pediu comigo também? Mas independente de quem seja o compromisso, o meu dever como mãe é educar
dentro do conceito material e também principalmente dentro do conceito moral, das leis divinas, né? Preparar esse espírito para as provações, preparar esse espírito para a família, preparar esse espírito para a sociedade, para que ele seja um homem de bem. E aí, como que nós podemos, né? O que nós podemos nessa encarnação utilizar para isso? E aí temos, como ele coloca, as ferramentas diárias. Então, exige de nós, como ser, um investimento contínuo do nosso tempo, da nossa atenção, porque a gente sabe que o espírito, ele reencarna, e nós conseguiremos moldar o caráter do nosso filho até os 7 anos, né? Aos 7 anos a gente consegue moldar. Então, se eu estou observando, eu estou acompanhando, eu estou analisando o comportamento do meu filho, eu vou vendo as más tendências que ele traz. Eu vou vendo o comportamento dele e aí eu vou modelando. Não pode ser assim, tem que ser assado, faz assim, vou corrigindo, né? Eu vou fazendo essa transformação moral dele naquele período da infância que ele está mais propício. Passou os 7 anos, não que eu não consiga, dos 7 aos 15, ou até antes, né? Porque hoje os espíritos eles já vêm nessa evolução, eu consigo também, só que é muito mais difícil, porque à medida que ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo, ele vai recobrando a sua consciência espiritual, a sua individualidade espiritual. Tanto que chega nos 12 ali, eu já não consigo, é completa a reencarnação e ele vai ter vontade própria. Eu posso falar, mas ele não vai obedecer, ele vai seguir o que ele quer, né? Então, esse companheirismo absoluto, o diálogo, né, o amor, essa franqueza, solidariedade, a gente tem indulgência de compreender, nem muitas vezes a gente julga, a gente não pode julgar, tem que compreender também a questão do nosso filho e trabalhar, argumentar, é amizade, é estar junto, né, não é o carrasco, não é só bater, antigamente funcionava, não que a gente não vai ter uma reprimenda mais firme, mas é o respeito, é o amor, é estar junto, né? Outros fatores ali, elementos essenciais, o acompanhamento, hoje temos profissionais, psicólogos também, que conhecem, né, o psiquismo ali, a mente humana, pode compreender algumas questões da individualidade do nosso filho e vai nos ajudar a trabalhar, às vezes, esses traumas que ele traz, ou espiritual, ou da infância que nós não percebemos, né? Então, são úteis para que nos ajude nessa condução da criação, né? Embora o amor possui os elementos vitais para isso, só o amor nosso, ele já seria o essencial. Mas também nós não podemos negligenciar essa ajuda se ela nos for favorável e se não for das nossas condições, né? Para que traga mais clareza e consciência ao espírito, porque às vezes não somos nós também, às vezes ele, pela dificuldade, ele tem dificuldade, por mais que eu me coloque à disposição, às vezes ele tem dificuldade de relacionar, de falar, de se abrir, né? Então, um profissional que não tem o vínculo familiar vai conseguir ajudar nesse relacionamento. E sobre a energia moral, né? A força inabalável necessária para guiar os filhos no longo e complexo processo de aquisição dos valores éticos e morais. Então, nós temos que ser firmes. Temos, sim, que ter essa energia moral. Não agressividade, mas a energia moral. E aí, Joana nos coloca como atenção. Se nós postergarmos esse dever, né, sobre lamentáveis consequências terá para nós na nossa evolução aí nas próximas encarnações. Pode passar, Lívia. E os deveres dos filhos para com os pais, né? O filho, como instrumento de Deus, né, como ele coloca ali, os pais são os trâmites escolhidos para a experiência carnal, permitindo ao espírito adquirir patrimônio superior. Então, nós somos esse intermediário, né, de trazer para esse espírito esse patrimônio superior. O dever do filho, né, a regra ali da intransferibilidade. O dever do filho é estritamente pessoal, ou seja, é intransferível. Tanto do pai, né, os deveres do pai para com o filho, ele é intransferível, como o dos filhos para com os pais, é responsabilidade dele. Então, a falência moral dos pais, ou seja, eu como mãe não cumpri o meu dever, eu falhei, mas
não transfere para ele isso. Isso é problema meu com Deus. É eu que vou ter que resgatar com Deus isso. Agora, o do filho para com os pais também. Ele tem esse dever de filho, porque assim, só a dádiva da oportunidade da reencarnação já deveria ser a gratidão da existência inteira dele, porque se não fosse por aquele pai, por aquela mãe, por aqueles dois que aceitaram trazê-lo pela reencarnação, talvez ele não estaria aqui reencarnado. Então, ele não teria essa oportunidade de evolução. Só por isso, o filho já tem que ser eternamente grato. E aí, o que acontece muitas vezes nós como os filhos, né? E aí, nós que somos pais, a gente tem essa consciência. A gente só vai ter a consciência do que é ser pai quando a gente for pai e mãe. Aí vira a chave. Aí você compreende o seu pai e a sua mãe. Até lá, né? Nós temos o hábito de julgar e de criticar os nossos pais e de cobrar. Por que não fez isso? Porque meu pai e minha mãe não fez aquilo por mim. E não é nosso dever como filho fazer isso, porque a gente não tem base consciente, a gente não tem preparação para julgar o pai e a mãe. A gente só vai ter e a gente só vai compreender quando a gente for pai e mãe, né? Então, isso não justifica, não é transferível. Cada um vai responder a Deus por aquilo que deixou de fazer, né? A gravidade da ingratidão. Então, a ingratidão é um dos mais graves enganos que o espírito pode cometer em toda a sua marcha ascensional. Então, qual que é o dever do filho? É assistir o pai na velhice, é dar aquele apoio que ele precisa, moral, material, de atenção, do cuidado, do zelo, quando os pais não tiverem condições. O Evangelho fala que nós não devemos sacrificar os nossos pais como um empregado, e muitos fazem isso, né? Traz o pai e a mãe para morar, mas coloca na condição de ajudar, de fazer o dever dentro do lar. Não, aí eu vou sacrificar um corpo que já está cansado em decorrência de um jovem que tem toda a energia ainda para trabalhar, né? Não é essa a questão, é trazer ali, é o cuidado, é o amor, é o respeito por aquilo que ele representou e representa ainda para nós, né? É, na verdade, e também não é só isso, é eu incorporar o meu pai, a minha mãe, o meu avô na minha família. Porque que acontece? Muitas vezes o idoso, ele é visto como um ser que já não serve mais. E ele é isolado, ele não participa das festas, ele não sai, ele não deixa ele isolado, eu não participo ele da minha vida social. Então, é outro olhar que a gente tem que mudar. E o mínimo que exige de nós, né? Em qualquer circunstância, na velhice ou na maturidade, deve-se afeto e cuidado àqueles que nos ofertaram o corpo físico, né? Que nós já comentamos aqui. Vamos passar rapidinho, daí eu já deixo o tempo aí para... O último aí, que é sobre... Pode passar, né? Pode pular? Isso. E o que é o nosso escudo, né, pessoal? A nossa ajuda ali, que é imprescindível para nós, o nosso apoio, é o Evangelho no lar. Nós criarmos esse escudo, né, do nosso laboratório com o Evangelho no lar. Por quê? É nós trazermos a luz, é nós trazermos Jesus, o ambiente o conhecimento cristão ali dentro, né? Nos fortalecendo, nos amparando, nos trazendo o conhecimento, o equilíbrio, a paz, né? Trazendo o nosso anjo de guarda, os espíritos amigos para o nosso dia a dia, os nossos benfeitores, para nos auxiliarem nas nossas dificuldades íntimas, o nosso desequilíbrio do dia a dia, né? Trazer essa luz para dentro do nosso lar. Então, o lar não é apenas um teto que abriga os corpos, ele é o laboratório de luz que vai forjar esse infinito do nosso espírito, né? Ele vai nos fortalecer para essa preparação, ele vai blindar o nosso ambiente, ele vai blindar a nossa mente, ele vai nos trazer essa calmaria, né? Essa conexão com o mais alto, com os espíritos superiores, para equilibrar, né? Então, vamos pensar, você coloca o Evangelho no lar, em casa na quarta-feira, então passa a quinta, sexta bem, daí na segunda-feira já está meio conturbado, e assim vai, né? Então, ele traz esse equilíbrio aí. Tá? Então, 4 minutos, né? Encerrei aqui, deixo aberto a perguntas, a complementar, enfim, né? Para a gente trocar uma ideia mais aí. Certo. Deixa eu perguntar, alguém tem algum comentário ou quer fazer alguma pergunta
para a nossa colaboradora. Chimarrãozinho ou um tererê? É o tererê. É Esse um é tererê. gelado. Aí é muito tempo para Tá chimarrão. calor aqui. Aham. Alguém? Eu quero Então, boa Vanessa. noite. Opa, Boa Boa noite, noite. boa Gisele. Boa noite. noite a todos. Agradecer a nossa palestrante da noite de hoje, com excelente exposição da temática, uma temática muito importante e delicada, desafiadora nessa nossa contemporaneidade, em que os espíritos encarnados, né, demonstram aí desafios pessoais, uma vez que em família também se transfere aí para essas famílias esses desafios. Mas honrar vosso pai e vossa mãe é um dos nossos mandamentos que devemos segui-lo. Mas também entender quanto mais esses pais se esclarecem, se iluminam, aqui, no nosso caso, né, à luz do Evangelho, do Espiritismo, mais possível se torna também serem estes pais merecedores dos filhos, honrá-lo com a piedade filial. Mas também devemos nos alertar que existem muitos espíritos endividados, ocupando espaços de pai e de mãe, e que levam sofrimentos atrozes aos seus filhos. Muitas vezes estes é que são os espíritos iluminados que vêm, que reencarnam com a missão de ajudá-los a evoluir. Então, cada caso é um caso, né? Mundo de É, provas e expiações, mas sempre o amor vai cobrir a multidão de pecados. E com Jesus nos guiando, nós conseguiremos vencer todas as provas e missões. Muito obrigado, paz e luz a todos. Obrigado, muito Jássica. obrigada. Vanessa, ficamos sabendo de uma coisa, só quero confirmar com você. A gente ficou sabendo que amanhã é seu aniversário. Ah, é sim, É verdade isso? é verdade. Amanhã um ciclo se encerra e novo se inicia, né? Nessa Isso nossa aí. jornada aí de experiências. Que a gente possa agradecer, né, Vanessa? Agradecer a vida, agradecer pela sua vida, Ah, muito né? Que o obrigada. seu espírito brilhe cada vez mais nesse novo ciclo que se inicia amanhã. Ah, Parabéns muito para você. Em obrigada, nome da Gil. UERJ, a gente quer deixar um abraço bem apertado em você. Obrigada. Maravilhosa, você sempre muito Obrigada, maravilhosa. gente. Obrigada, Muito Vanessa, obrigada. por tudo, viu? Por cada palavra aí. Imagina. Foi muito. Eu comentei com você, né, que eu via de uma forma totalmente diferente. Então, muita gratidão por cada palavra e pelos ensinamentos de hoje. E Imagina, é feliz muito bom a aniversário! gente estudar. Obrigada. Uma É maravilhosa muito bom síntese. a gente estudar, né, gente? A gente Sim, estudar para Com adquirir mais certeza, conhecimentos. com certeza. Obrigada mesmo, Vanessa. Você pode fazer a prece final para a gente, então? Sim, vamos fazer. Então, vamos Gratidão, mais uma Vanessa. vez. Obrigada, obrigada. Saudade, Ele... querida. Ô, Maria, Um abraço bem forte para você, amor. gratidão, gratidão. Gratidão. Então, elevemos o nosso Só um instante, pensamento. Vanessa. Só um instante, atrapalhando. Foi um Oh, trabalho de investigação, viu? Eu fiz um curso de detetive por correspondência Aham. e descobri seu aniversário. Ai, tá bom, muito obrigada, fico lisonjeada. Ai, vai ser um aniversário diferente, viu? Com essa oportunidade de estar junto com vocês aqui, né? É uma confraternização diferente, mas mais abençoada. Então, vamos fazer a nossa prece aí, elevando mais uma vez o nosso pensamento, o nosso coração, as nossas vibrações, a nossa alma a Deus. Agradecendo, assim, Senhor, a oportunidade única de estarmos aqui reunidos em Teu nome, mediante a oportunidade do conhecimento, do estudo, de sermos instrumento da espiritualidade amiga, para que possamos, assim,
fazer essas reflexões através do conhecimento cristão, do conhecimento espírita, para que traga ainda mais consciência e clareza de quem somos, das nossas verdades, das nossas dificuldades, da onde viemos e para onde vamos, qual é o nosso papel aqui nessa existência, o que precisamos executar para que, junto com Jesus, nosso anjo de guarda, junto com os nossos irmãos da caminhada, possamos chegar à nossa verdadeira vida, ao nosso desencarne, vitoriosos, cumpridores dos nossos deveres, os deveres estes que assumimos em reencarnação ou em reencarnações passadas, conhecedores que é Senhor das nossas limitações, das nossas dificuldades, dos nossos vícios ainda que estão arraigados na nossa alma. Ajude-nos, Mestre Jesus, nessa caminhada, nessa trajetória, que o Evangelho, essa luz do amor, seja essa luz propulsora, a alavanca, como um cajado, a nos apoiar e a nos auxiliar na nossa caminhada. Que o Senhor abençoe a cada um aqui presente, os lares representados, fortalecendo nos seus objetivos, nos seus propósitos e nos seus trabalhos. Muito obrigada, Senhor, para que ainda nos fortaleça o nosso lar, a nossa família. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal,